Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Soltei um vídeo ontem pela manhã que avisei, olha, não farei pós-jogo e nem conseguirei falar sobre a coletiva do Diniz, caso tenha alguma coisa boa, né? E hoje eu tô tendo um tempinho aqui para falar sobre o jogo, né? Algumas pinceladas. O Botafogo começou bem melhor, né? Dominando as jogadas, duas cabeçadas dentro da área, salvo engano as duas do Arthur Cabral, e a segunda um golaço, né? Cabeçada de figurino, de manual, indefensável pro Jardim. E quem me acompanha aqui, eu sempre falo, o Vasco vem tendo problemas nas bolas aéreas. Quem me acompanha aqui é uma ladainha minha, eu falo isso. E ontem, só no começo da partida, duas cabeçadas, né? Depois tiveram outras. O Vasco não tem zagueiro capaz de interceptar as jogadas aéreas. E o Hugo é uma das causas disso. Zagueiro improvisado, sou contra a improvisação de zagueiro, volante é volante, zagueiro é zagueiro, mas o Diniz é o capitão do time, é o dono do time, melhor dizendo, é o treinador, e ele reitera aí a escalação do Hugo. Vai levar gol de cabeça. Vasco vai levar gols de cabeça no Campeonato Carioca, brasileiro, perdão, né? Botafogo 1-0 e tal, né? E a esperança que a gente tem aqui de contratações de zagueiro mesmo, né? Que venham para mostrar serviço. Robert Renan foi apresentado, salvo engano, na terça-feira, acho que foi isso, antes de ontem. Cuesta parece que fechou, né? E vamos aí aguardar que esses jogadores possam performar, né? Seguindo aqui, aos 30, né? Mais duas cabeçadas do Botafogo. Uma que gerou um corner e depois uma que o jogador cabeceou para baixo, Léo Jardim encaixou. 4 cabeçadas não interceptadas, né? Parece que eu sou chato, mesmo no empate, onde o Vasco jogou melhor, alguns dizem, né? Não tem merecimento no futebol, nunca vai ter, nunca terá, né? Isso é uma aberração, trabalhar com esse sentido, né, de merecimento, placar moral, não lido com essas palhaçadas, né? Mais duas cabeçadas para o Botafogo aos 32 do segundo tempo, né? Gerou o córner, uma cabeçada, e depois logo o Jardim encaixou, né? Vasco tinha feito seu gol com o Jair, né? Numa falha defensiva do Botafogo, 2 jogadores do Vasco depois da linha da zaga, um fez o gol, o Jair, né? E acabou o primeiro tempo 1-1, né? 1-1. O Couto andou chutando algumas bolas de fora da área, o Nuno também, tem que chutar, né? O Vasco tem de chutar de fora da área. E esse é o Coutinho que a gente reclama, esse é o Nuno que a gente pede aqui, para estar mais ligado no jogo, né? Mais participativo. Contra o Corinthians no segundo tempo, o narrador tocou o nome do Coutinho 2 vezes, né? E o Nuno participou mais porque colocaram ele para jogo de volante, né? Seguindo aqui, 1 minuto, né? Bola na trave do Couto e depois um travessão do Ryan e um pênalti ridículo, né? Não marcado. Piton botou a mão para cima, braço longe, pênalti contra o Juventude. Jogador do Botafogo, braço longe, né? Bola na mão, né? Pênalti. Não há discussão mais, como tinha antigamente. Bola na mão, mão na bola, pênalti, né? Ou foi marcado erradamente contra o Vasco, Vasco e Juventude e Vasco lá, que o Piton colocou a mão na bola. Ou a bola foi na mão dele. Não importa, é pênalti. Pênalti lá, aqui não é pênalti. Daronco, né? O infeliz Daronco. Acho que vai ser o título do meu vídeo, né? Bom, não teve pênalti, né? E depois algumas jogadas interessantes.
Piton na transição, cruzando por Ryan, que cabeceia, mas o goleiro defende, né? O Jair dá um passe maravilhoso entre os zagueiros ali, né? O Verratti faz o que tem que ser feito, né? Por um centroavante, essa projeção. O John, goleiro do Botafogo, muito bem, sai e intercepta, né? O arremate foi muito pertinho, não, o Verratti faria o gol, né? Puma chuta e o John defende, né? Aos 23 o Botafogo começou a ter a ficar um pouco mais com a bola, 20, 23, 25, né? E aí 2 jogadas perigosas para o Botafogo dentro da área. E aí o jogo se arrastou, né? Até o final, o jogo foi arrastado. O PH vem saindo, né? Vem deixando a gente preocupado aí. O Puma é muito fraco no setor defensivo. PH preocupa, né? Na parte defensiva. Piton bem, né? Jair bem, gostei do Jair, mais avançado. Não entrou o Thiago Mendes, né? Entrou o Cauã, que não servia há pouco tempo, né? Foi escorraçado e agora voltou, né? Primeira oportunidade titular, não é o Thiago Mendes badalado aí. Quem me conhece, me acompanha, eu falei, Thiago Mendes é segundo volante. E o Vasco precisava de um primeiro volante, contrato Thiago Mendes, pela aquele toma lá da cá, aquele quiprocó, né? Com o agente do Léo Jardim, acho que é Paulo Pitombeira, né? Acho que é isso, o nome do cidadão, do agente, né? Couto e Nuno devem aparecer mais, né? Matheus França aí chegando, alguns jornais da Europa perguntando, pô, como é que esse cara vai aparecer no Vasco lá? Vasco quebrado, Vasco mal e tal. É o que eu falo, né? É a história, a pujança de um time ao longo de anos e anos e anos, pelo seu passado, pela sua história, né? Que tentam, mas não conseguem destruir o Vasco da Gama. Tá de pé por minha causa, por sua causa, né? Pelo torcedor do Vasco, organizado ou não, né? Esforza saindo. Alex Teixeira não larga o osso. É uma infelicidade a gente ver lá um cria que não sabe ajudar o time, não tendo espaço, inflando a folha, e o cara não pede para sair. Isso é uma vergonha, né? E por fim o Jair, na entrevista que ele deu pós-jogo, ele falou, olha, quero ficar, mas não houve conversas aí ainda sobre isso, sobre minha permanência, né? E até hoje não houve aí o assunto final, a assinatura da renovação do Ryan. Até hoje não houve isso aí, né? Será que vão fazer a mesma coisa que fizeram com o Andrei? Tipo uma chantagem? O Andrei fez chantagem contra o Vasco, né? Ele renovou, mas pegando um pedaço para ele, né? O Andrei, o cria. E espero e acho que o Ryan não vai fazer isso. Não tem a mesma índole do Andrei e do agente dele, né? Quem acompanha o futebol, quem lembra, isso ficou muito feio, né? Pro Andrei, pra história do Andrei no Vasco. Se gostou dos comentários, se inscreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube Engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo, mas um lembrete, né? Espero que o Vasco comece a performar melhor, né? Dê regularidade aos seus jogos, deixe o torcedor com mais aspirações aí, pelo menos na manutenção, mais um ano, né? Que a gente só aspira, né? Ficar na primeira divisão. É o Vasco que está aí, né? E não vou cortar aqui a onda de quem quer sonhar com Copa do Brasil. Só acho que quando ela começar a atrapalhar o Vasco não pode brincar, né? De escolher Copa do Brasil e cair na primeira divisão. É um caos. Quem avisa, amigo é. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.